Você já parou para pensar na realidade que se esconde em algumas cidades do Brasil? Muitas vezes, somos impactados por histórias glamourosas e imagens de prosperidade nas grandes metrópoles, mas existem lugares onde a luta diária pela sobrevivência é intensa e desafiadora. Verdelândia, uma pequena cidade situada no norte de Minas Gerais, é um desses lugares. Com uma população que enfrenta dificuldades econômicas, a cidade carrega consigo uma história de resiliência e esperança. Verdelândia é marcada por um cenário onde a pobreza é palpável. As ruas, embora cheias de vida, refletem as dificuldades enfrentadas por seus moradores. Faltam oportunidades de emprego, e muitos jovens se veem obrigados a deixar suas famílias em busca de melhores condições de vida em outras regiões. A escassez de recursos básicos, como saúde e educação, agrava ainda mais a situação, dificultando o desenvolvimento da comunidade e a construção de um futuro promissor. No entanto, é na adversidade que a verdadeira força do povo de Verdelândia se revela. Os moradores, unidos por laços de solidariedade, encontraram maneiras de enfrentar os desafios impostos pela realidade. Projetos comunitários surgiram como uma resposta à necessidade de apoio e desenvolvimento. Esses esforços coletivos têm proporcionado acesso a atividades educacionais e culturais, que são fundamentais para a formação de novas gerações e para a valorização da cultura local. A cultura e a tradição desempenham um papel crucial na vida dos verdelandenses. Em meio a dificuldades, as festas e celebrações locais são momentos de alegria e união. A música, a dança e a arte se tornam formas de resistência e expressão, permitindo que a comunidade mantenha viva a esperança. Mesmo com os desafios diários, essas manifestações culturais são um lembrete de que, apesar de tudo, a vida deve ser celebrada. Além disso, o engajamento da comunidade é um fator determinante na luta contra a pobreza em Verdelândia. Grupos de voluntários se organizam para ajudar aqueles que mais precisam, promovendo ações de solidariedade e apoio mútuo. Essa rede de ajuda é fundamental para que muitos consigam superar momentos difíceis, mostrando que, juntos, é possível enfrentar os obstáculos que a vida impõe. Por fim, a história de Verdelândia é um poderoso testemunho da luta contra a pobreza e da busca por um futuro melhor. Ao revelarmos a realidade dessa cidade, é essencial que façamos uma reflexão sobre as desigualdades que ainda existem em nosso país. Que a força e a resiliência do povo de Verdelândia inspirem outros a agir e a lutar por mudanças significativas, promovendo um Brasil mais justo e igualitário para todos. Localizada no coração do norte de Minas Gerais, Verdelândia é uma cidade que poucos conhecem, mas que guarda em suas ruas e histórias uma rica tapeçaria de desafios e superações. Com uma população que, em sua maioria, vive em condições de vulnerabilidade, a cidade se torna um microcosmo das lutas enfrentadas por muitas comunidades no Brasil. O que se vê à primeira vista pode não refletir a verdadeira essência de seus habitantes, que lutam diariamente para transformar suas realidades. A história de Verdelândia é marcada por um passado de dificuldades. Fundada em um contexto de escassez, a cidade cresceu lentamente e, ao longo dos anos, enfrentou desafios econômicos e sociais que moldaram sua identidade. O êxodo rural e a falta de oportunidades de trabalho são apenas algumas das questões que pesam sobre a população. No entanto, apesar das adversidades, a força e a determinação dos moradores se destacam em cada esquina, onde a esperança persiste. Os habitantes de Verdelândia são exemplos inspiradores de resiliência. Muitos deles encontraram maneiras criativas de enfrentar a pobreza, seja por meio do empreendedorismo local ou de iniciativas comunitárias. Pequenos negócios familiares, que vão desde a agricultura até a produção artesanal, são fundamentais para a sobrevivência de muitas famílias. Essa luta por dignidade e sustento é um testemunho da capacidade humana de se adaptar e prosperar, mesmo em face de dificuldades. A vida comunitária em Verdelândia é outra faceta importante dessa realidade. A solidariedade entre os moradores se torna uma força poderosa. Grupos de apoio e organizações não governamentais trabalham em conjunto para oferecer assistência social, educação e atividades culturais. Essas iniciativas não apenas ajudam a amenizar as dificuldades, mas também promovem um senso de pertencimento e união, fortalecendo os laços entre as pessoas e criando um ambiente mais acolhedor. Além disso, a cultura local é um aspecto que não pode ser ignorado. Verdelândia é rica em tradições que refletem a história e a identidade de seu povo. As festas, danças e celebrações são momentos de alegria que permitem aos moradores expressarem suas emoções e esperanças. Essas manifestações culturais são uma forma de resistência, lembrando a todos que, apesar das dificuldades, a vida deve ser celebrada e valorizada. Em resumo, a realidade de Verdelândia é um retrato da luta diária e da esperança que se entrelaçam em meio aos desafios.
Conhecer essa cidade e suas histórias é uma oportunidade de refletir sobre as desigualdades que existem em nosso país e sobre a força que reside nas comunidades. Que essa narrativa inspire mais pessoas a se engajar e a contribuir para mudanças significativas, promovendo um futuro mais justo e promissor para todos. Aqui, o dia a dia é marcado por dificuldades que desafiam a coragem e a determinação dos moradores. Em Verdelândia, muitos acordam antes do sol nascer, prontos para enfrentar uma rotina repleta de obstáculos. A falta de emprego é uma realidade presente, com poucas oportunidades disponíveis para a população. Esse cenário não só afeta a economia local, mas também impacta a autoestima e as aspirações de quem vive na cidade. A infraestrutura precária é outro desafio que complica ainda mais a vida dos verdelandenses. Ruas esburacadas, falta de abastecimento de água e serviços de saúde limitados são apenas algumas das questões que afligem a comunidade. Em um ambiente assim, os moradores precisam se desdobrar para atender às necessidades básicas do dia a dia. No entanto, essa realidade não os impede de buscar alternativas e soluções criativas para melhorar suas condições de vida. Apesar de todas as dificuldades, é a resiliência do povo de Verdelândia que realmente se destaca. Histórias de superação e luta são comuns entre os habitantes. Conhecemos Dona Maria, uma mulher de 60 anos que, após perder o emprego em uma fábrica local, decidiu abrir um pequeno negócio de vendas de alimentos caseiros. Com seu carisma e dedicação, ela conquistou a clientela e hoje é uma referência na comunidade, mostrando que o empreendedorismo pode florescer mesmo em tempos difíceis. Outro exemplo inspirador é o de João, um jovem que, mesmo sem perspectivas de trabalho, nunca deixou de sonhar. Ele se uniu a amigos para criar um projeto de jardinagem comunitária, com o objetivo de embelezar a cidade e promover a união entre os moradores. O projeto não só trouxe cor e vida às ruas, como também gerou um sentimento de pertencimento e cooperação. A iniciativa de João é uma prova de que, quando as pessoas se unem, podem transformar a realidade ao seu redor. Essas histórias são apenas algumas entre tantas outras que ilustram a força e a garra do povo de Verdelândia. A luta diária de seus habitantes é um testemunho de que, mesmo diante de adversidades, a esperança e a determinação podem prevalecer. Os desafios enfrentados não são capazes de silenciar a voz da comunidade, que continua a se mobilizar em busca de melhores condições de vida. Em resumo, a vida em Verdelândia é marcada por dificuldades, mas também por uma resiliência admirável. As histórias de superação e união entre os moradores são um exemplo de que, apesar das circunstâncias, é possível encontrar caminhos para a transformação. Ao conhecer essas narrativas, somos lembrados da importância da empatia e da solidariedade, fundamentais para construir um futuro mais justo e digno para todos. Morador diz: é difícil, mas a gente não desiste. Temos que lutar por nossos sonhos. Outro morador diz também: a união da comunidade faz toda a diferença. As dificuldades enfrentadas pela população de Verdelândia são muitas e se manifestam de diversas formas. A falta de acesso a serviços básicos, como saúde e educação, é uma realidade que afeta diretamente a qualidade de vida dos moradores. Muitas famílias lutam para conseguir atendimento médico adequado ou para garantir que seus filhos tenham acesso a uma educação de qualidade. Essa situação, que poderia levar ao desânimo, na verdade, instiga a comunidade a buscar soluções e a se organizar em prol de um futuro melhor. Em meio a esse cenário desafiador, surgem iniciativas que fazem a diferença na vida de jovens e adultos. Projetos comunitários têm se multiplicado na cidade, promovendo acesso a serviços essenciais e criando oportunidades para aqueles que mais precisam. Um exemplo é a criação de centros de educação e capacitação profissional, onde jovens podem aprender habilidades que os ajudam a se preparar para o mercado de trabalho. Essas iniciativas não apenas oferecem conhecimento, mas também despertam a autoestima e a esperança de um futuro mais promissor. Outro projeto que merece destaque é o de atenção à saúde comunitária. Um grupo de voluntários se uniu para oferecer serviços médicos básicos, como consultas e orientações preventivas. Através de mutirões de saúde, esses profissionais dedicados têm conseguido atender a população, levando cuidados médicos a quem, de outra forma, não teria acesso. Esse esforço coletivo demonstra que, mesmo diante da escassez de recursos, o amor e a solidariedade podem transformar vidas. Além disso, a promoção da cultura e do esporte também tem se mostrado fundamental para o desenvolvimento da juventude em Verdelândia. Grupos locais têm organizado eventos culturais, como oficinas de arte e festivais, que não apenas entretêm, mas também educam e fortalecem a identidade local. O esporte, por sua vez, tem atuado como uma ferramenta de inclusão social, incentivando os jovens a se manterem afastados das drogas e da violência, ao mesmo tempo em que promovem a saúde e a disciplina. A mobilização comunitária é um aspecto vital que conecta todos esses projetos.
A participação ativa dos moradores na organização e execução das iniciativas é um elemento-chave para o sucesso dessas ações. Quando as pessoas se unem em torno de um objetivo comum, a força da coletividade se torna uma poderosa aliada na luta contra as adversidades. Essa cooperação não só fortalece os laços sociais, mas também cria um senso de pertencimento e responsabilidade compartilhada. Portanto, apesar das dificuldades que Verdelândia enfrenta, a comunidade tem mostrado que é possível mudar a realidade através da união e da ação. Os projetos que estão surgindo são exemplos claros de que, com determinação e solidariedade, é possível superar os desafios e transformar vidas. Conhecer essas iniciativas é um convite para que todos nós possamos nos inspirar e nos engajar em ações que promovam um mundo mais justo e igualitário. A esperança é uma força poderosa que transcende as dificuldades e ilumina os caminhos da comunidade de Verdelândia. Em meio a desafios diários, os moradores encontram motivação para lutar por um futuro melhor, e essa esperança se reflete na solidariedade que permeia as relações entre eles. A união em torno de objetivos comuns cria um ambiente onde o apoio mútuo se torna fundamental, fazendo com que cada um se sinta valorizado e parte de algo maior. Através do trabalho coletivo, a população local tem conseguido implementar diversas iniciativas que visam promover melhorias na qualidade de vida. Grupos de voluntários se organizam para realizar mutirões de saúde, oferecer cursos de capacitação e desenvolver projetos culturais, todos com o intuito de fortalecer a comunidade. Essas ações não apenas atendem a necessidades imediatas, mas também cultivam um senso de pertencimento e orgulho entre os moradores, que se veem como protagonistas de suas próprias histórias. Além disso, a solidariedade em Verdelândia vai além das atividades práticas. Ela se manifesta na forma como as pessoas se apoiam emocionalmente. Em tempos de crise, a empatia e o carinho entre vizinhos se tornam um alicerce importante para enfrentar as adversidades. Essa rede de apoio não só proporciona conforto, mas também alimenta a esperança de que, juntos, é possível transformar a realidade e construir um futuro mais promissor para todos. Em Verdelândia, a esperança, alimentada pela solidariedade e pelo trabalho coletivo, se torna um farol que guia a comunidade em sua jornada de superação. Apesar de todos os desafios enfrentados pela população de Verdelândia, a cultura e a alegria do povo são contagiantes e vibrantes. Em meio a dificuldades econômicas e estruturais, a comunidade encontrou na expressão cultural uma forma poderosa de resistência e celebração da vida. As tradições locais, que incluem música, dança e arte, desempenham um papel crucial no fortalecimento dos laços sociais e na promoção da identidade da cidade. Essa energia cultural não apenas proporciona momentos de alegria, mas também alimenta a esperança de dias melhores. A música é uma das principais manifestações culturais que ecoa pelas ruas de Verdelândia. Os sons dos instrumentos locais e as vozes dos cantores se misturam, criando uma atmosfera festiva que atrai moradores de todas as idades. Durante as festas e celebrações, as canções tradicionais ganham vida, contando histórias e transmitindo sabedoria de geração em geração. É uma forma de manter viva a memória cultural, onde cada nota e cada letra ressoam com as experiências e desafios da comunidade. A dança, por sua vez, é uma expressão vibrante da cultura local que não apenas diverte, mas também serve como um meio de resistência. Em Verdelândia, as danças folclóricas são frequentemente apresentadas em eventos comunitários, reunindo famílias e amigos em um clima de celebração. Esses momentos proporcionam uma fuga das dificuldades cotidianas, levando as pessoas a se unirem em um espírito de alegria e coletividade. A dança se torna uma forma de afirmação da identidade e da força do povo, mostrando que, mesmo em tempos difíceis, a vida deve ser celebrada. A arte também desempenha um papel importante na vida cultural de Verdelândia. Músicos, pintores e artesãos locais utilizam suas habilidades para expressar emoções e contar histórias que refletem a realidade da comunidade. Projetos de arte colaborativa têm surgido, envolvendo moradores na criação de murais e outras obras que embelezam a cidade e transmitem mensagens de esperança e resistência. Essas iniciativas não apenas promovem a criatividade, mas também engajam a população em um processo de transformação social, reafirmando a importância da cultura como motor de mudança. Além disso, as festividades locais, que incluem celebrações religiosas e eventos folclóricos, são momentos de grande união e alegria. Durante essas ocasiões, a cidade se enche de cores, sons e sabores, criando um ambiente contagiante que atrai tanto os moradores quanto visitantes. As comunidades se reúnem para compartilhar comidas típicas, dançar e cantar, celebrando suas raízes e fortalecendo os laços sociais. Esses eventos são uma afirmação da identidade coletiva, mostrando que, apesar das dificuldades, a vida em Verdelândia é cheia de sabor e alegria. Em resumo, a cultura e a alegria do povo de Verdelândia são verdadeiros testemunhos da força e resiliência humana.
A música, a dança e a arte não apenas servem como formas de entretenimento, mas também como instrumentos de resistência e celebração da vida. Em um contexto de desafios, a capacidade da comunidade de se unir em torno de suas tradições e expressões culturais é uma fonte de inspiração. Assim, Verdelândia se destaca como um lugar onde a alegria e a esperança florescem, mostrando que, mesmo nas adversidades, a vida pode e deve ser celebrada. Vamos conhecer alguns talentos que brilham em Verdelândia e que provam que, mesmo em meio à adversidade, a criatividade e a paixão nunca morrem. Essa cidade, marcada por desafios econômicos e sociais, é o lar de artistas, músicos e artesãos que utilizam suas habilidades para transformar a realidade ao seu redor. Cada um deles traz consigo uma história única, refletindo a força e a resiliência do povo local. Entre os talentos da cidade, encontramos Maria, uma talentosa artista plástica que utiliza a arte como meio de expressão e transformação. Seus quadros, que retratam a vida cotidiana e as belezas naturais de Verdelândia, não apenas encantam os olhos, mas também contam histórias de superação. Maria realiza oficinas de pintura para jovens da comunidade, compartilhando sua paixão e incentivando a criatividade entre as novas gerações. Para ela, a arte é uma forma de resistência e uma maneira de criar um futuro mais colorido para todos. Outro talento notável é o de Lucas, um músico que compõe canções que falam sobre a realidade da cidade e os sonhos de seu povo. Suas letras, repletas de emoção e sinceridade, tocam o coração de quem as ouve. Lucas se apresenta em festivais locais e eventos comunitários, sempre animando as multidões com sua música vibrante. Ele acredita que, através da música, é possível unir as pessoas e proporcionar momentos de alegria em meio às dificuldades. Para ele, cada apresentação é uma oportunidade de espalhar esperança e inspirar mudanças. Por fim, temos a história de Ana, uma artesã que transforma materiais recicláveis em objetos de decoração e utilidade. Seu trabalho não só contribui para a sustentabilidade, mas também gera renda para sua família e inspira outros a fazerem o mesmo. Ana realiza workshops onde ensina técnicas de artesanato, incentivando a criatividade e a autonomia financeira entre mulheres da comunidade. A paixão e o talento que ela demonstra em cada peça produzida refletem a força de uma mulher que, mesmo diante de desafios, nunca desiste de buscar um caminho melhor. Esses talentos de Verdelândia são exemplos claros de que a criatividade e a paixão podem florescer em qualquer circunstância. Cada um deles, à sua maneira, contribui para a riqueza cultural da cidade e para a construção de uma comunidade mais unida e esperançosa. Em meio a adversidades, eles nos mostram que a arte e a expressão pessoal são poderosas ferramentas de transformação, capazes de inspirar e motivar todos ao seu redor. Verdelândia é um exemplo de força e esperança, uma cidade que, apesar dos desafios, se destaca pela resiliência e pela união de sua comunidade. As histórias de superação e criatividade que emergem desse lugar são verdadeiros testemunhos da capacidade humana de transformar adversidades em oportunidades. Cada talento revelado, cada projeto comunitário realizado, são reflexos de um povo que se recusa a se deixar abater e que luta por um futuro melhor. É essencial que essa realidade inspiradora seja vista por mais pessoas, para que possam conhecer a verdadeira essência da vida em Verdelândia. A solidariedade que permeia as relações entre os moradores é um dos pilares que sustentam essa força coletiva. Em um mundo onde as dificuldades são muitas, o apoio mútuo se torna um ato de resistência e carinho. Ao compartilhar essas histórias, ampliamos a rede de solidariedade e mostramos que, juntos, somos mais fortes. A intenção é que a mensagem de união e esperança se espalhe além das fronteiras, tocando corações e incentivando ações que possam transformar realidades em outras comunidades. Se você se inspirou com essas histórias de vida e superação, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Cada curtida e cada compartilhamento são formas de amplificar a voz de Verdelândia, levando adiante a mensagem de esperança e solidariedade que a cidade representa. O poder de transformação está nas mãos de todos nós, e quanto mais pessoas souberem dessas realidades, mais chances teremos de criar um impacto positivo e duradouro. Juntos, podemos fazer a diferença. Cada ação conta, e cada gesto de apoio pode mudar vidas. Ao compartilhar essas histórias, você não apenas reconhece a força da comunidade de Verdelândia, mas também se torna parte de um movimento maior que busca promover justiça social e solidariedade. Que possamos aprender com a bravura e a determinação desse povo e levar esses ensinamentos para nossas próprias vidas, construindo um mundo mais justo e cheio de esperança para todos.